Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Como afirmei no dia de ontem, eu quero me deter um pouco mais nesta parte do texto que se encontra registrada nos versos 22 até o 31 do capítulo 14 do Evangelho de João, onde lemos o seguinte. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Meus queridos, este é um fato incontestável. Se amamos verdadeiramente ao Senhor Jesus, nos empenharemos em guardar os seus mandamentos, ou melhor dizendo, os seus ensinamentos como um todo. O Senhor Jesus garantiu que todo aquele que o ama, demonstrando isto por intermédio da guarda da sua palavra, com a clara intenção de colocá-las em prática sem reservas, poderá contar com a sua companhia e com a companhia do Pai em sua vida. De outro lado, todo aquele que não o ama não estará disposto a guardar a sua palavra, que também é a palavra do próprio Pai. Jesus estava terminando o seu ministério entre os discípulos e deu a entender, conforme consta do verso 25, que esses eram os seus últimos ensinamentos de forma presencial. Todavia, ele já havia prometido que lhes enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito passaria a lhes ensinar todas as coisas e também os faria lembrar de tudo o que Jesus lhes havia dito. Notem, meus amados, que de acordo com tais declarações, a fé está firmada não nos milagres, nos sinais, nas curas, nos atos de poder realizados por Jesus, mas na sua palavra, nos seus ensinamentos. O Espírito Santo não se ocuparia com a produção de lembranças a respeito das obras que Jesus realizara, mas sim com cada verdade contida nas palavras, por ele pronunciadas ou ensinadas em todas as suas atitudes ou ações. Pensando a este respeito, eu me reportei uma vez mais ao prefácio deste evangelho, quando João, ao escrevê-lo, já afirmou na primeira linha com todas as letras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que importa no cristianismo é a palavra. O restante é pano de fundo. Eu volto a repetir: o cristianismo não é um conjunto de regras, de fé e de valores, embora os contenha. O cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é Jesus. É o Verbo que se fez gente e habitou entre nós. É a palavra, o Logo de Deus. Amar a Jesus é amar a sua palavra. Se não amamos a palavra, não amamos a Jesus, porque ele é a palavra. Deus falou
e tem falado conosco por intermédio do seu Filho Jesus. Foi exatamente isto o que afirmou o escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, onde lemos o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus amados, dentre outras missões extremamente significativas, o Espírito Santo foi enviado ao mundo para fazer lembrar os seus discípulos a respeito dos ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus. Jamais devemos nos esquecer que Deus, o Pai, e Jesus Cristo são um só ser. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, indicando assim que ele é igual a Deus. Portanto, a palavra ensinada por Jesus, que foi dada pelo Pai, também é a palavra que o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar. Jesus sabia que estava prestes a partir deste mundo e foi por isto que no verso 27 fez questão de abrir dos seus tesouros e dali retirar um dos mais preciosos a fim de deixar como legado aos seus discípulos. Não somente aqueles ali presentes que o ouviram dizer tais palavras, mas a todos os discípulos de todos os tempos, de todos os povos e de todas as raças, tribos, línguas e nações, de todas as idades, enfim, todos os seus discípulos. Assim foi que ele afirmou no verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Com tal declaração, Jesus tanto indicou que a sua morte na cruz obteria para os seus a paz que procede da reconciliação com Deus, como também indicou que nele os seus discípulos poderiam e podem ainda hoje experimentar essa paz em meio às tribulações, tragédias, dissabores e outras situações desfavoráveis que o mundo reserva aos seus moradores. Na verdade, Jesus tratou a respeito da paz o tempo todo neste capítulo inteiro, mas neste verso mostrou-se contundente. E mais, Jesus não garantiu ou deixou aos seus uma paz da mesma qualidade daquela que se obtém no mundo. A paz que o mundo oferece depende de uma série de fatores para que se mantenha. A paz do mundo é condicional e não se autossustenta. A paz de Cristo é verdadeira, não depende das circunstâncias à volta, não depende de uma série de fatores, não depende dos acontecimentos e nem mesmo dos seus resultados. A sua paz é superior, é eficaz, é plena. É a paz que transcende a todos os fatores que podem roubar a quietude e o sossego da alma. Segundo bem afirmou o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, é a paz que excede a todo o entendimento, guardando o coração e a mente do cristão em Cristo Jesus, o seu Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo por todas essas verdades. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado por essas palavras preciosas proferidas pelo Senhor Jesus nesse diálogo que ele teve com um dos discípulos, chamado Judas, não o Iscariote, o outro. Obrigado, Senhor, porque ele viu que havia inquietude na alma e no coração daquele homem por
perceber que o Senhor partiria e os deixaria, Senhor Deus, sem a tua presença. Mas o Senhor garantiu que o Senhor estaria presente com eles todos os dias e que eles poderiam contar com a tua presença, ainda que não fosse física, mas contariam sim pela fé com a presença do Senhor, como nós contamos nos dias de hoje. E mais, Senhor Deus, Ele diz que nós podemos nos aquietar e sossegar, porque Ele nos deixou do seu tesouro um legado de paz, uma paz que não se conforma com a paz do mundo, que é bem distinta, que não tem a ver com circunstâncias, situações, ela transcende a tudo isso. É a paz do Senhor que excede a todo entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes. Louvado seja o Senhor Jesus por tão grande legado deixado a nós, os seus discípulos. Louvamos e bendizemos ao Senhor e que nos firmemos a cada dia nessa verdade para vivermos a vida cristã de modo digno do Evangelho do Senhor. É a oração que fazemos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.